que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Alô, amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Carioca. Falamos ao vivo do estádio Newton Santos, o Engenhão. A partir de agora acompanhamos o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Vem aí, Fluminense e Vasco. Você vê a torcida do Vasco. O Vasco não vem de um bom resultado, nem o Fluminense. O Vasco apenas empatou na última rodada e o Fluminense perdeu. Mas esse é o primeiro clássico do campeonato. Um clássico cercado de muita polêmica ao longo da semana. Aliás, ao longo das últimas semanas, em função da localização do jogo. O jogo seria no Maracanã, o mandante é o Fluminense. Acontece que o Vasco quer que sua torcida fique à direita das cabines de rádio. O Fluminense, em contrato com a concessionária do novo Maracanã, tem garantido esse direito de que a sua torcida fique à direita. Como não houve consenso, a federação determinou o jogo no Engenhão. Portanto, hoje, com menos de 17 mil torcedores, vamos ter aqui o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Você, todo o clima, todas as informações. Vamos para o clássico, primeiro clássico do futebol carioca em 2015. Os dois times estão se preparando para entrar no gramado do Engenhão. Vem aí o Vasco com o Guinha Azul, vem aí o Fluminense com o Fred. Entrando em campo os dois times. É uma pena que tenhamos apenas a parte de baixo do Engenhão liberada. Tranquilamente, Led, teríamos mais público no Maracanã. E para você que não acompanhou a nossa participação no Sport TV, infelizmente, tivemos hoje 87 detidos na estação Meyer do trem no Rio de Janeiro. 87 detidos numa briga envolvendo torcedores do Vasco e do Fluminense. Até porque, Luiz, tem muito turista na cidade ainda por causa do carnaval, né? Ontem tivemos o desfile das campeãs. Há muitos turistas querendo conhecer o Maracanã, querendo ver um clássico no Maracanã e perdem essa oportunidade. Só lembrando que a estação Meyer é aqui do lado da estação do Engenho de Dentro, né? Do ladinho aqui, bairro colado. Então, muito perto do estádio, essa briga que envolveu 87 presos, né, Luiz? Foram 26 vascaínos e 61 tricolores presos. Cidade maravilhosa. Tomara que o Rio volte a ser uma cidade maravilhosa. Jogadores se cumprimentam no gramado, vamos confirmar as escalações. Fluminense e Vasco já no gramado, vamos às escalações para o clássico. Fluminense jogando com 12, Diego Cavalieri. 25, Wellington Silva. Experiente zagueiro Henrique tem a 21. Vitor Oliveira volta a ser titular depois da atuação de João Felipe no meio de semana. Giovanni, lateral esquerdo. Edson e Jean fazem a proteção. Vinícius volta a ser titular no lugar de Robert. Marlone é o 23. Lucas Gomes e Fred estão no ataque. Cristóvão Borges já foi técnico do Vasco. Vamos agora à escalação de Doriva. Vamos ao time do Vasco. A experiência do goleiro Martins Silva, goleiro da seleção uruguaia número 1, Madison. Lateral direito está de volta, é o 2, Luan 4. Rodrigo também de volta com a 3. Cristiano, lateral esquerdo, número 6. Serginho chegou, ganhou posição. Serginho, titular do Vasco, com a 8. Guinha Azul tem a 5. O paraguaio Júlio dos Santos, no Paraguai, é titular. Marcinho tem a 10. Na frente a estreia de Gilberto. Gilberto foi muito bem na Portuguesa. E Rafael Silva tem a 11. Essa é a escalação do Vasco. Lembrando que Bernardo está suspenso. Luiz Antônio Silva dos Santos apita o jogo. O assistente número 1 é Wagner de Almeida Santos. O assistente 2, Gilberto Pereira. E o quarto árbitro, Maurício Machado Coelho Júnior. Vamos ao gramado com Edgar Alencar.
Edgar Alencar está no gramado. Está ao lado ali do Cristóvão. Vamos ao gramado com Pedro Augusto Correia. Vamos lá, Luiz, vamos falar aqui com o técnico do Vasco, Doriva. Doriva, você teve problemas para escalar o meio-campo por conta da lesão do Montoya, por conta também da suspensão do Bernard. Escolheu o Júlio dos Santos. O que muda nesse meio-campo? Velocidade? Não, o Júlio é um jogador com um pouco mais de cadência, mas é um jogador que tem qualidade para reter a bola. E a ideia é que a gente consiga ter uma posse de bola efetiva. Obrigado, Doriva. Luiz. Muito bem, Vasco no gramado, Fluminense em campo. Edson era dúvida. Está confirmado com entorse no joelho. Vamos ao gramado com Edgar Alencar. Vamos ouvir aqui o técnico do Fluminense. Estavam num clássico, responsabilidade dividida. Mas e de propor o jogo? O Fluminense tem que propor? Boa noite. Isso aí o Fluminense faz naturalmente. É uma equipe ofensiva que joga o tempo inteiro assim. E no clássico, normalmente, como você falou, existe um equilíbrio assim. As duas equipes sempre buscam a vitória. E daí a possibilidade de sair um grande jogo era bem maior. Obrigado, Luiz. Saída do Vasco no primeiro tempo. Fred tem 5 jogos no ano, 5 gols marcados. E Lédio Carmona. O Vasco estreando Gilberto. Gilberto foi uma boa contratação, Lédio? Foi uma boa contratação. Fez 14 gols pela Portuguesa no Brasileirão 2013. Fez muito gol no Santa Cruz, no Sport. Tá valendo. Bom nome. Roger Flores. Você citou o Serginho, que ganhou posição no meio-campo do Vasco. O Vasco vai precisar muito dele hoje. É o jogador mais veloz, o que tem mais velocidade do meio-campo para frente do Vasco. Então a penetração, a inteligência de enxergar o espaço vazio na defesa do Fluminense para ser o fator surpresa. Então ele é que pode fazer a diferença para o time do Vasco hoje. Lembrando que a capacidade original do Engenhão foi construído para 40 mil torcedores. Foram postos à venda hoje 12.874 ingressos. Aí entram gratuidades, ingressos para as diretorias. Temos pouco menos de 17 mil ingressos disponíveis. Jogo importantíssimo para Vasco e para Fluminense aqui no Engenhão. O Fluminense tem 12 pontos, era líder, 100% de aproveitamento, perdeu para o Volta Redonda. E o Vasco saiu do G4 e empatou por 1-1 com o Barra Mansa. O Cavalieri está reclamando alguma coisa sobre iluminação com o árbitro agora. Apontou para cima, olhou. Tem refletores apagados aqui. Nós temos 50% dos refletores acesos por uma questão de economia. Na parte central faltam esses... E na parte de trás do gol também, Luiz. Começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Vasco. Vamos para o primeiro clássico do Campeonato Carioca em 2015. Bola tocada aqui atrás para Luan. Em azul. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Esse é Cristiano. Vasco tenta o seu primeiro ataque. Lembrando que o Vasco hoje não tem Bernardo. Bernardo vinha sendo um dos principais nomes da campanha do Vasco. Um jogador que faz falta. 3 gols no campeonato. Wellington Silva na reposição. Jean. Edson. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Giovani. Vinícius pediu, a bola vem na esquerda para Marlone. Vinícius se apresenta atrás, o Fluminense troca passes. Vinícius. Jean. Vamos ver se um time vai tomar a iniciativa nesse início de primeiro tempo. Bola para Henrique. Tenta uma ligação, tenta um lançamento na esquerda, condição legal. Vinícius chegou, puxa para o meio, Fred se desloca, tem cruzamento, a bola passa pelo Fred. Passa pelo Lucas Gomes. E é tiro de meta apenas para o Martins Silva. Luiz, já teve vaia para o Marlone, né? Torcedor do Vasco pegando no pé do meia do Fluminense, que foi cria. Aconteceu para o futebol nas categorias de base do Vasco. Torcedor do Vasco já pegando no pé do Marlone. Aliás, hoje ele joga contra o Luan. Eles são muito amigos, cresceram juntos. O Luan do Espírito Santo levava o Marlone para passar férias na casa da família. Rafael Silva adiantou demais. Serginho, guinha azul, Luan, tá aí o Luan. Nesse momento, Roger, amigos, negócios à parte. Sem dúvida. Giovani, não ficou com Marlone, Júlio dos Santos. Serginho. Luan. Gilberto. Fluminense tenta acelerar na saída da defesa para o ataque.
Bola tocada aqui para o Lucas Gomes, que é o cara da velocidade no Fluminense. Marlone se apresenta na esquerda, Wellington na direita. Lucas Gomes puxou para o meio, acreditou, bateu para o gol. À esquerda de Martins Silva. Foi até uma boa jogada do Lucas Gomes. Ele tem um vício, o Lucas Gomes, que o Cristóvão precisa corrigir. É um jogador que tem que jogar aberto pela direita. Então ele nunca abre o jogo pela direita, porque ele recebe a bola e centraliza a jogada e fica mais bem marcado. Agora a jogada até encaixou, mas ele tem que abrir mais o jogo. O Wellington Silva pedia a bola, passou e ele não deu. Durante muitos anos, o Fluminense jogava com times melhores do Vasco e vencia. Mas nos últimos 20 anos, o Vasco tem 20 vitórias a mais nos confrontos com o Fluminense. É a maior freguesia recente no futebol carioca. Foram 33 vitórias do Vasco nos últimos 20 anos e o Fluminense venceu apenas 13. Rodrigo. Quase 15 minutos no primeiro tempo. O Vasco está jogando lentamente. Vamos à informação. Olha só, se a gente contar só campeonatos cariocas, o jogo de hoje vale um desempate aí entre Vasco e Fluminense. São 75 vitórias para cada lado desde 1923. Bola tocada para Madison na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Gilberto domina, gira, bate pro gol. Levou perigo. Jogada de centroavante. Jogada de quem tem faro de gol, de quem busca o gol o tempo inteiro. Usou a força no giro para proteger a bola e bateu muito bem o Gilberto. Agora, o Edgar Alencar, nosso repórter, perguntou para o Cristóvão antes do início da partida: o Fluminense tem a obrigação de propor o jogo? O Cristóvão disse: é nossa característica ter a posse de bola e propor a partida. Não é isso que está acontecendo. O Vasco é melhor no início do jogo. É o Vasco que tem mais posse de bola. É o Vasco que joga no campo do Fluminense. O Fluminense até agora só contra-atacou. Henrique, Guinha Azul. Confirmando o que o Roger falou, o Vasco tem mais posse de bola. Jogo muito truncado, picotado. Temos quase 19 minutos e muito tempo de bola parada. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer as opções nos bancos. Essas opções nos bancos do Fluminense e do Vasco, aproveitando que o jogo está parado. Júlio César, João Felipe, Rafinha, Robert, Gerson, Kennedy, Walter. São as opções no banco do Fluminense. Os garotos da seleção sub-20 estão no banco. Daqui a pouquinho a gente traz o banco do Vasco, as opções do Doriva. Vamos às opções do Doriva no banco do Vasco. Jordi pro gol, Anderson Salles, Ney, Lucas, John Clay, Iago e Thales. 0-0 Fluminense e Vasco. Júlio dos Santos. Bola bem trabalhada para Madison. Marcinho pede, Madison foi desarmado. Marlone com a sobra. Ginga protege com categoria, faz o toque errado no meio. Deu um presente para o amigo Luan. Lá vem Vasco com o Luan. Marlone e Júlio dos Santos. Ganha o paraguaio, bola bem tocada. Ficou atrás do Marcinho. Madison. Wellington volta mancando. Guinha Azul tem a bola dominada. Júlio dos Santos. Madison. Faz o cruzamento. Gilberto! Em cima de Diego Cavalieri. Subiu livre. Subiu bonito Gilberto. Mais um cruzamento do Madison, né? E a segunda conclusão do Gilberto no jogo, né? Primeiro aquele giro, a bola passou na linha de fundo e agora a cabeçada. Agora, falha de marcação na defesa do Fluminense. Quem tem que marcar o Gilberto é um dos zagueiros e não o Wellington Silva por trás. Se ele estiver jogando em cima do Wellington Silva, ele vai ganhar todas por cima. Wellington Silva ganhou por baixo. Boa chance para o Vasco. Veja o que o Roger falou. Marcado pelo Wellington Silva. Cabeçada em cima de Diego Cavalieri. Por um outro ângulo para você. 0 Fluminense, 0 Vasco. Dentro da área não existe mais sobra, Luiz. O zagueiro não pode estar olhando a jogada. Bola errada para Rafael Silva. O Vitor Oliveira estava sozinho. Ele tinha que procurar o Gilberto para fazer a marcação. Lembrando a fórmula de disputa do Campeonato Carioca, turno único. São 16 times, portanto são 15 jogos. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Marlone. Giovani. De novo Marlone. Tocando bola para o Vinícius. Esse é o Wellington Silva. Puxa para o meio, abriu espaço, clareou o lance. O Wellington bateu para o gol.
Bateu mal. Finalização errada de Wellington Silva. Longe do gol de Martin Silva. O Robert, mesmo jogando mal quarta-feira, ele apareceu um pouquinho mais à frente. O Vinícius está muito longe do gol. Jean de primeira. Marlone, Fred pede, tem cruzamento, desviou, vem Fred atrás da bola, tenta o domínio. O Lucas Gomes foi para a esquerda e o Marlone veio para a direita, como o Lédio chamou a atenção. Esse é Giovani, puxa para o meio. Chama Vinícius na entrada da área, bateu para o gol. Martin Silva. Isso aí, tem que chutar, é meio ofensivo, tem que arriscar. Acorda a torcida do Fluminense. De longe tentou Vinícius. O uruguaio Martin Silva cedeu o escanteio. Foi no outro ângulo para você. 0 Fluminense. 0 Vasco aqui no Engenhão. Aí o torcedor tricolor. Luiz, a função do Edson hoje se limita a essas bolas alçadas, né? Dele entrar no meio dos zagueiros e cortar essas bolas alçadas, porque o Vasco trabalha muito por trás na intermediária e pelos lados. Então o Vasco não joga por dentro. Os meias do Vasco trabalham um pouco por dentro e aí o Edson fica sem função. A função de marcação dele hoje se limita a entrar no meio dos zagueiros. Bom lançamento, Gilberto dominou, Cavalieri sai do gol. Saiu abafando o Diego Cavalieri. E se machucou o goleiro do Fluminense. No fim do ano, o Cavalieri renovou com o Fluminense por mais 4 anos. Vamos ver o momento da lesão do Cavalieri. Tem lançamento para o Gilberto, o assistente entendeu que tinha condição legal. O Cavalieri demorou um pouco a sair. O Gilberto atingiu o goleiro do Fluminense. Veja, lançamento do Júlio dos Santos. Bom lançamento. O Gilberto perde a bola. E o Cavalieri ficou sentindo. Mesma coisa que aconteceu com o Rafael Silva. Perna esquerda do Gilberto passa com a trava em cima das pernas do Cavalieri. Olha, a perna esquerda agora, a trava passa raspando as pernas do Cavalieri. Vai chegar marcado em casa, Vai Roger? chegar marcado em casa. Momento do lançamento, condição legal, o que vocês acharam? Condição legal. Cavalieri vai chegar marcado em casa. 0-0 Fluminense e Vasco. Canta a torcida do Vasco. Cruzamento aberto, a tentativa de cabeça. E é tiro de meta para Diego Cavalieri. Tá aí o Rafael Silva. Veja de novo o Rafael subindo na segunda trave, subindo mais que o Wellington Silva. Premier FC, o melhor time é o seu. Júlio dos Santos. Júlio já jogou no Atlético Paranaense e no Grêmio, não se firmou ainda no futebol brasileiro. Impedimento. Claramente adiantado o Rafael Silva. Estava adiantado. Faz um bom jogo o Júlio dos Santos. Ih, Cavalieri. Olha lá, o que houve, hein? Cavalieri deu um empurrão no Rafael Silva agora, hein? Vamos ver o que fez Diego Cavalieri. E o juiz não fez nada, hein? Valia pelo menos um amarelo. Um amarelo, claro. Sem discussão. Torcedor do Vasco canta. 0-0 no clássico até o momento. Veja ali atrás o torcedor do Vasco. Lédio Carmona, Vasco de volta à primeira divisão. Está usando o estadual como laboratório? Precisa usar como laboratório e entender que é um laboratório. E as compras, reforçar o grupo. Tudo bem que o Vasco tem problemas econômicos, problemas financeiros, mas vai ter que melhorar o elenco para o Campeonato Brasileiro. Senão, pode sofrer de novo. Júlio dos Santos, Marcinho. Puxa para a entrada da grande área, ótimo toque para o Gilberto. Olha o gol do Vasco, Gilberto caiu. Simulação do Gilberto. Vem aí cartão amarelo para o centroavante do Vasco. Amarelo para Gilberto por simulação. Já está com o cartão na mão. O Gilberto disse que foi tocado pelo Cavalieri. Vamos ver. Condição legal. O Wellington Silva dava condição. Tive a impressão nessa imagem de toque do Cavalieri. Vamos ver por outro ângulo. Tocou. De leve, mas tocou e é o mínimo toque, você desequilibra o adversário. Pênalti que o juiz, erradamente, na minha opinião, não sei se o Lédio vai concordar. Foi tocado. E seria um contrassenso. O Gilberto não dá sequência à jogada no momento que ele driblava o Diego Cavalieri. Foi tocado. E ele, logo depois do lance, ele falou, pergunta o Diego Cavalieri. Ele apontava para o Cavalieri e
se dirigir ao árbitro, né? Pergunta a ele, vê se ele não me tocou. Falta do Marcinho no Jean. Está jogando Wellington Silva pela esquerda. Passou pelo Guinha Azul. Fred. No peito, na grama, faz a proteção. Trabalha bem pela esquerda, Fred. Pediu uma falta. Falta em Fred. A média de gols do Fred aqui no Engenhão é de 0,6. Ele se tornou o maior goleador do novo Maracanã com 20 gols ao lado do brocador Hernani, ex-Flamengo. Pode ser o maior artilheiro aqui do Engenhão. Ele tem 39 gols em 58 jogos aqui no Engenhão. O maior artilheiro é o Louco Abreu, que tem 41. Lançamento para Lucas Gomes. Falta do atacante do Fluminense. Aí Fred, a 2 gols de ser o maior artilheiro do Engenhão. Chegamos a 47, termina o primeiro tempo. Primeiro tempo com poucas emoções, alguma pancada. Uma arbitragem no mínimo confusa. 0 Fluminense, 0 Vasco. Os jogadores vão deixando o gramado. Pedro Augusto Correia e Edgar Alencar estão aqui do lado de fora esperando a saída dos jogadores. Esse é o primeiro clássico do Campeonato Carioca em 2015 e os goleiros não fizeram grandes defesas no primeiro tempo. Edgar Alencar. Vai no Cavalieri. Vamos chegar aqui no Cavalieri. Chegou. Você sentiu se encostou no Gilberto naquele lance? Bom, às vezes a imagem ela tem uns detalhes que não... Ele já veio para isso. Antes dele tocar na bola, ele já estava gritando. Tinha nem chegado perto dele ainda. Houve o toque, mas ele já veio premeditado para isso, para dar o tapa do lado. E tanto que antes dele ter o toque, ele já estava gritando. Pedro Augusto Correia. Vamos lá, Luiz, vamos escutar aqui agora o Gilberto também. Gilberto, aquele lance ali, pergunta inevitável, foi pênalti? Foi pênalti, pô. Tirei do lado, não tenho por que se jogar se estou na frente do gol. Mas infelizmente o juiz não deu. Vamos trabalhar a posse de bola, como a gente está fazendo, procurar apertar um pouquinho mais em cima para não dar espaço e com certeza a gente vai conseguir o resultado. O que você falou pro juiz ali? Eu só queria mostrar a ele que pegou de verdade, que tá a marca aqui, e não porque eu se joguei, que eu não se jogo. Obrigado, Gilberto. Luiz? Vamos mostrar de novo então. Cavalieri admite o toque, nós vimos e trouxemos a imagem para você. Gilberto tira Cavalieri, Cavalieri toca a perna do Gilberto. Segundo Cavalieri, o Gilberto já vinha gritando antes. E o juiz deu cartão amarelo para o atacante do Vasco por simulação. Mas o toque é claro. Premier FC, o melhor time é o seu. E Pedro Augusto. O Vasco sem alterações. Vamos ouvir aqui rapidinho do Doriva. Doriva, como fazer para desamarrar esse jogo que está bem truncado ali, difícil chegar no ataque? Clássico, né? Os clássicos são assim, são resolvidos nos detalhes. Gostei do primeiro tempo, tivemos um volume importante. Vamos continuar insistindo e tentar o gol. Obrigado, Doriva. Luiz? Vamos para o segundo tempo, saída do Fluminense. Lembrando que Gerson foi um dos grandes destaques do Brasil no Sul-Americano Sub-20. É um garoto de apenas 17 anos. Começam as emoções do segundo tempo, saída do Fluminense. Wellington Silva. Prende, foi apertado pela marcação do Vasco e o Vasco ganha com falta, segundo o juiz. Falta marcada a favor do Fluminense. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Bola para o Fred. Luan ganhou no alto. Júlio dos Santos. Mais uma falta, em 2 faltas em 20 segundos. Guinha Azul. Marcinho, Edson, Júlio dos Santos. Chamando o apoio do Madison. Tirou Giovani. Madison. Lançamento para a velocidade do lateral do Vasco. Corte foi do Vitor Oliveira. Giovani. Jogo perigoso a favor do Vasco.
Vasco vai tentar de novo no jogo aéreo. Luan vem para tentar a cabeçada, assim como o Rodrigo. Os dois zagueiros vão para a grande área. O homem das bolas paradas é Marcinho. 0 Fluminense, 0 Vasco. Marcinho, cruzamento na segunda trave. A bola passa por toda a pequena área. É tiro de meta para Diego Cavalieri. Cruzamento do Marcinho, passou por todo mundo. Veja, bom momento a favor do Vasco. E essa cabeçada na segunda trave, mais uma vez, do Rafael Silva. Ele vem por trás da defesa. Cabeceou mal, né? Não cabeceou como ele imaginava. E a bola passou. Agora ele se coloca bem por trás da defesa. Até agora as melhores chances no jogo do Vasco. Júlio dos Santos. Vamos ver se houve falta ou não. Roger Flores. Ele tá picotando o jogo. Mais uma oportunidade para ele picotar, ele não vai perder essa chance. Achei que era o lance normal. O Gilberto já veio jogando o corpo para trás para buscar o contato. O passe não foi tão bom, ele deixou o corpo cair e o juiz picotou mais uma vez. Falta perigosa a favor do Vasco. Rodrigo é especialista em bolas paradas. Pode ser um bom momento para o Vasco. Fez um gol de falta há 2 rodadas contra o Macaé em São Januário. Vitória de 3-0. Zero a 0 Fluminense e Vasco. Rodrigo na cobrança. Cavalieri praticamente no meio do gol. Pode ser um bom momento na bola parada. Rodrigo no capricho. No travessão. No travessão. Bateu no travessão a cobrança do Rodrigo. Olha o cruzamento. O Vasco pressiona o Fluminense. Tentativa de cruzamento do Madison. A bola do Fluminense. Giovani acorda a torcida do Vasco no Engenhão. Vinícius volta o lance. Manda pra frente ali o Vitor. Nesse segundo lance, Luiz, o Marcinho estava por trás do Gilberto sozinho para fazer o cabeceio. O Gilberto tirou o Marcinho da pinta para fazer o gol. Daqui a pouquinho a cobrança do Rodrigo no travessão. Vamos ver o lance então? Tem falta para o Fluminense. Vamos rapidinho mostrar a cobrança. Rodrigo, linda cobrança. Cavalieri salta, travessão, a bola bate na grama, bate fora do gol. Algum jogador do Vasco ali no meio do tumulto chegou a pedir gol. Bola não entrou. É o segundo pisão que o Guinha Azul dá nessa partida. Ele já levou o amarelo no primeiro, aos 22 minutos do primeiro tempo. Agora o Fred conversa com ele. É o sinal que o Doriva tem que tirar o Guinha Azul do jogo. Ele já tem cartão amarelo, ele tem o Lucas no banco. Tira o Guinha Azul, já está no lucro. Roger, e o que chama atenção é que é uma entrada desnecessária. A bola já saiu do jogador do Fluminense, Roger. Sem necessidade. O Guinha Azul não tem freio. Ele sempre vai de primeira. Eu já friso isso há algum tempo, né? Um jogador de muita marcação, de muita pegada, mas ele não tem freio. Então qualquer toque de lado, qualquer drible que ceder no Guinha Azul, ele vem sem freio. Estão mostrando de novo a cobrança do Rodrigo. Grande cobrança. E já era para ter sido expulso. Novamente pisou. Dessa vez tinha que ter sido expulso, não foi. Se o Doriva não tirar ele, quem vai tirar é o Índio. Tem muita falta no jogo de hoje. Canta bonito a torcida do Vasco aqui no Engenhão. Mais uma cobrança para o Rodrigo. Essa ele deve cruzar na grande área. Rodrigo na cobrança. Faz o cruzamento. Olha a chance do Vasco. A bola passa na frente do Marcinho. Leva as mãos à cabeça Marcinho. Premier FC. O melhor time é o seu. Ele deixou o Vinícius em campo, que é um time mais cadenciado, né? Não vai explorar tanto as laterais, porque ele não tem um jogador de velocidade para fazer esse lado esquerdo, né? Com o Kennedy do lado direito. Vamos ver quem vai fazer essa função aqui. Se é o Vinícius, ele desloca o Vinícius para cá, ou se ele deixa o Gerson. Cristóvão colocando uma das joias de Xerém em campo. Marcinho na cobrança. Tem falta para o Vasco. Cavalieri! Tapa meio estranho na bola. Escanteio para o Vasco. Pegou no Cavalieri. Ele deu tiro de meta. Então não pegou no Cavalieri, não. Vamos ver se pegou ou não. Não pegou. Errou o tempo de bola o goleiro do Fluminense. Acho que tocou sim, hein? De leve ali.
Como não houve muita reclamação do Vasco, provavelmente então não tocou. E é tudo que o centroavante quer. Tava sozinho ali na linha lateral, não tinha o que fazer. Escorou o corpo, deixa o zagueiro vir fazendo a carga e se joga, deixa o corpo cair e é falta. A experiência do Vitor Oliveira ali. Faz a base, deixa ele dominar a bola, que ele não tinha espaço para girar para nenhum dos dois lados. A marcação já estava dobrando. Tudo que o Vasco queria. O Vasco é perigoso nas bolas paradas. Marcinho na cobrança. Faz o cruzamento na primeira trave. Olha o desvio no travessão de novo. Mais uma no travessão. É pressão do Vasco. Está jogando o Gerson para o Fluminense. Cortou o garoto. Protege, briga pela posse de bola. Cai. É lateral e a lateral para o Vasco. O Vasco pressiona, manda mais uma no travessão de Cavalieri. Quase o primeiro gol do Vasco. E enquanto isso, o Fluminense não leva nenhum perigo ao gol do Martin Silva. Vamos mostrar o lance no travessão do Cavalieri mais uma vez. 2 bolas na trave do Fluminense. Veja aí. Tentativa do Gilberto, a cabeçada. Júlio dos Santos explodiu no travessão. Júlio dos Santos de cabeça. Bola no travessão. Veja aí de novo. Quase o gol do Vasco. E o Vasco faz a sua alteração. Saindo o Rafael Silva. Iago é um garoto de muita velocidade. O cronômetro parou na parada técnica. Temos 20 minutos. Esse é o tempo real de jogo no segundo tempo. Serginho chamando o Rodrigo. Tem lançamento para o Iago. Cavalieri ficou no meio do caminho. Iago dominou e perdeu. Cavalieri ficou indeciso. Dava para ter saído na bola. O Iago se afobou, Roger Flores. Achei que dava para o Cavalieri sair na bola, mas quando ela quica, ela perde velocidade, ela perde potência a bola. Olha só, quando ela quica e fica em cima do Iago. A melhor opção dele era um toquinho de cabeça para o lado para o Gilberto. O Gilberto estava melhor posicionado e ia pegar essa bola não tão alta. Olha como ele perde tempo olhando para cima. Aí chega o Wellington Silva. Exatamente. Se ele dá um toquinho, ele deixa o Gilberto na cara do gol. Mas é muito jovem também. Isso se ganha com experiência, né? Com o tempo. Marcinho na cobrança do escanteio. Mais uma vez a bola passou. O Rodrigo subiu e errou a cabeçada. Bom momento para o Vasco. Domínio total do Vasco. Por baixo e por cima. Agora é impressionante. É um outro problema do Fluminense do jogo. E um outro acerto do Vasco. Jogo aéreo. Na defesa do Fluminense, o Vasco está ganhando praticamente todas. Veja a reação do Cavalieri, o desespero do goleiro do Fluminense. Rodrigo cabeceando para fora. Olha como o Cavalieri vai pagar geral. Infelizmente a imagem não mostrou o Cavalieri. Olha aí, olha a bronca do goleiro. Mostrou sim. Você não perde nenhum detalhe. 0 Fluminense, 0 Vasco. Vitor. Gerson deixou passar. E não tinha ninguém do Fluminense. Roger com 17 anos, entrar no time de cima. A perna treme, Roger? Depende da personalidade do... A sua tremeu, Roger? Não, é lógico que as primeiras partidas são difíceis. Ansiedade, nervosismo, cobrança dos companheiros. Você entra num jogo quente. Você tem que administrar essa ansiedade. Então não é fácil. Então, mas aos poucos ele vai se enturmando. Até nos próprios treinamentos a galera vai dando confiança para ele, a tendência é crescer. Edson. Diego Cavalieri. Torcida do Vasco vai. Esse é Henrique. Virada de jogo aqui na esquerda para o Giovani. Chegou na boa nele. Gerson. Faz o cruzamento para o Kennedy. Martin Silva. Boa saída do goleiro do Vasco. Substituição no Vasco. Vai entrar o Thales com a 18. Sai o Gilberto com a 9. Gilberto tenta o domínio. Henrique corta. Vasco vem para um ataque de garotos. Tiraria o Gilberto não. Tá bem no jogo, incomodando. Não acho que seja uma questão física. Também não tiraria não. Entraria com os dois. O Júlio dos Santos já não tem tanta dinâmica, já está um pouco mais cansado como o Marcinho, apesar de fazer um bom jogo. Ou até uma substituição mais ousada, né? O Júlio Santos vem jogando como volante nesse time do Vasco. Tira o Guinha Azul que está pendurado, coloca o Júlio de volante e deixa o Thales na frente. John Clay, ótima bola pro Iago. Lá vem o Vasco, Iago dominou. Ajeita o corpo, faz o toque. Gilberto Cavalieri. Gilberto finaliza de chapa. Ficou fácil para Diego Cavalieri. Quase 30 no segundo tempo. Fred fez falta.
Sai o estreante Gilberto. Boa estreia, Lédio Carmona. Boa estreia, boa estreia. Entrando o Thales. Finalização do Gilberto, último lance dele no jogo. Gilberto veio do Toronto, a torcida grita o nome dele. A torcida gostou. Entrando o Thales. Luan. Lançamento para Júlio dos Santos. Gerson. Dominou na coxa. Dá um balão na direção do Fred. Luan e Fred. Sobra do Gerson, sobra do Fluminense. Rafinha pede. Gerson prendeu. Agora sim, achou o Rafinha no meio. Vinícius. Kennedy. Tá no mano a mano. Kennedy levantou a cabeça. Faz o cruzamento. Guinha azul. Giovani. Bola vem aqui atrás no Edson. Ameaçou o chute de fora. No meio do gol defendeu Martins Silva. 0 Fluminense. 0 Vasco. Thales é um atacante muito forte. Vasco precisando de uma vitória para voltar ao G4. Cobrança de John Clay. Faz o cruzamento. Pênalti. Pênalti, empurrão de Vitor Oliveira. É pênalti a favor do Vasco. Amarelo para Edson. Pênalti a favor do Vasco. Índio marca pênalti no empurrão. Festa do torcedor do Vasco no Engenhão. É pênalti. Edson continua reclamando. Olha a torcida do Vasco aí. Pênalti para o Vasco. Luan empurrado por Vitor Oliveira. Bom, há um contato entre os dois, tem uma carga ali do Vitor Oliveira. O lance do Gilberto com o Diego Cavalieri é muito mais pênalti do que esse. Esse é um lance mais polêmico. Há uma carga, se é suficiente para derrubar o Luan é outra discussão. Não sei o que o Roger acha. Tomou a frente o Luan, foi mais malandro, fez um movimento para ir por trás, depois toma a frente quando vê que a bola vai na frente e é puxado pelo Vitor Oliveira. Para mim, pênalti também, mas muito mais pênalti o primeiro que ele não marcou. Autoriza o juiz, Luan batendo o pênalti, ele bate! Gol! É do Vasco! Luan batendo o pênalti. Luan coloca o Vasco na frente aqui no Engenhão. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Luan, ele sofreu o pênalti, bateu no canto. O torcedor do Vasco pula, comemora. Finalmente, depois de 2 bolas no travessão, sai o gol do Vasco. Luan de pênalti. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Quase deu para a defesa de Diego Cavalieri. Luan comemora. Bola na barriga. Vem aí, neném. Festa de Luan. Festa do Vasco. Roger Flores. Merecida a vitória do Vasco até o momento. Foi um time muito mais competitivo, teve mais volume de jogo durante a partida inteira. Em nenhum momento o Fluminense incomodou o Vasco. Tentou de uma maneira, mudou para colocar mais velocidade o Fluminense, depois voltou a ser mais cadenciado e em nenhum momento incomodou o Vasco. O Vasco foi crescendo na partida, o segundo tempo é muito mais do Vasco ainda. Já teria que ter aberto o placar antes, com 2 bolas no travessão, e agora no pênalti, na bola parada, faz 1-0. E agora cartão amarelo pro Thales. Amarelo, tem um bico ali sem bola, mas muito mais por imprudência. Ele perdeu o tempo de bola, veja aí. Totalmente imprudente, concordo com o Roger. O Vasco correu atrás do resultado e merece o placar até agora. Fez por onde? Vamos ver esse ataque do Fluminense. Lá vem Gerson pro Fluminense. Bola dividida, escanteio. Só escanteio. E surpresa da cobrança de pênalti do Luan, né? É o primeiro gol que ele faz desde que ele vira titular do Vasco. Ele fez um gol como lateral direito improvisado em 2012. Ainda era reserva. E como titular, o primeiro gol que ele faz com a camisa do Luan. Vai pedir para o Rodrigo sair de maca. Lembrando que na final do estadual do ano passado ele sentiu alguma coisa. No último lance da partida, no escanteio também, ele saiu.
E aí, no buraco em que ele preenche ali, saiu o gol do Flamengo, né? Premier FC, o melhor time é o seu. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. É escanteio para o Fluminense. Uma curiosidade, Luiz, é que a comissão técnica do Vasco ficou enlouquecida com o juiz aqui porque não queria que o Rodrigo saísse. É escanteio para o Fluminense, 1-0 Vasco. Tentativa no jogo aéreo, cruzamento na primeira trave. Mais uma cobrança para Vinícius. Agora, Luiz, o Rodrigo tem que ser mais malandro também. É jogador veterano, experiente. Ele sabe que se entrar o enfermeiro, o massagista, ele vai ter que sair de campo. Não é culpa do árbitro, ele só fez a regra. Vinícius na cobrança. Cruzamento, bola fechada. Thales tirou. Sobra do Fluminense com o Jean. Faz a opção pelo lateral. Canta alto, canta bonito a torcida do Vasco. 1 Vasco, 0 Fluminense. Gerson subiu. Edson brigou com a bola. Iago. Jean faz o desarme. Bola chutada em cima do Kennedy. Fica com o Iago, fica com o Vasco. Tem falta do Rafinha. Tome cartão. Lá vem o Índio no pique, vermelho. Cartão vermelho para o Rafinha, direto. Rafinha está dizendo que a bola estava no alto. Cartão vermelho para Rafinha. Lédio Carmona. Ele é certo em cheio, o Iago, né? Ele pode não ter tido essa intenção de chegar com essa carga, com essa força, mas ele pega em cheio, o Iago. Agora, é polêmica a arbitragem do Índio, que o Guianzu fez uma entrada, 2 entradas tão toscas quanto essa, ele não mostrou cartão vermelho para o Guianzu. Achei exagero também. Rafinha, o amarelo ficava de bom tamanho pelo que ele teve de critério nessa partida. Madison. Júlio dos Santos. Desviou o cruzamento, fica fácil para Diego Cavalieri. Luiz? Sim? Público e renda. Público pagante 8.658 pessoas. Renda pouco mais de 260 mil reais. Falávamos. No visual aqui dava para chutar, não dava nem... Nós não tínhamos nem 10 mil torcedores. Madison. Iago. Botou para correr. Acelerou para cima do Jean. Ainda Iago entrou na grande área. Na linha de fundo, Iago tentou um cruzamento a escanteio para o Vasco. Ele pede o grito da torcida. Botou na frente, o Jean não viu não. Só que ninguém acompanhou a velocidade do menino. No primeiro tapa que ele dá em cima do Jean aqui, ele já abre o braço, tipo... Já tá procurando alguém, né? Ninguém vai entrar comigo, ninguém vai entrar. Entrou bem o Iago na partida. John Clay na cobrança. Júlio dos Santos. De novo John Clay. Tudo que o Vasco quer, ficar com a bola no ataque, é escanteio para o Vasco. São os instantes finais. Doriva orienta o time. O Vasco vence o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Cobrança de John Clay. 1 Vasco, 0 Fluminense. Cabeçada para o lado. Júlio dos Santos. Luan vai acabar o jogo. O Índio já olhou o cronômetro e termina o clássico. O Vasco vence. Luan de pênalti. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense de Fred. Veja aí, pênalti. Vitor Oliveira derrubando o Luan. Luan vai para a cobrança. Você está vendo de novo o pênalti marcado a favor do Vasco. Cobrança de Luan. Cavalieri saltou e quase pegou. O Vasco venceu. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Vamos ao gramado. Vamos ver aqui o Fred. O Fluminense mereceu essa derrota, Fred? O Vasco foi superior a gente, o jogo inteiro, né? Eles souberam jogar melhor esse clássico e foram melhor.
fazer uma coisa que eu não tenho muito hábito, mas pode colocar o hábito, que irritou as duas equipes. Conversando com o Luan o tempo inteiro, falou, cara, nós temos que pedir para esse árbitro não apitar mais. Eu sei que ele ficou 1 ano sem apitar, né? Então não está preparado para uma partida, um clássico desse. O Vasco mereceu a vitória, mas ele conseguiu parar o jogo para os dois lados. Entrevista o Luan aí que vocês vão ver, o Rodrigo, todo o jogador do Vasco. A arbitragem hoje foi simplesmente triste. Pedro. Está esperando o time do Vasco sair aqui, eles foram lá do outro lado, saudar a torcida. O Luan daqui a pouquinho está vindo conversar com a gente aqui. Aí a comemoração da torcida, a comemoração dos jogadores do Vasco. Martins Silva praticamente não trabalhou. Jogadores do Vasco vão deixando o gramado, os do Fluminense já saíram. Luiz. Pois não, Pedro. Agora sim, o autor do gol da vitória, Luan, tá chegando por aqui. Luan, semana tranquila, né? O time voltando ao G4, vitória no Clássico. Tranquilo entre aspas, né? A gente fez o que o Doriva propôs. É um jogo bem intenso, que eu tenho certeza que se fosse para ver algum vencedor nesse jogo, teria que ser nós, pelo ritmo de jogo que nós impomos. Então eu saio feliz daqui, que a gente conseguiu sair com o resultado. O Fred reclamou bastante aqui na saída do gramado da arbitragem, você concorda com isso? Eu acho que o juiz poderia ter deixado o jogo correr, mas fez um bom jogo. O pênalti foi pênalti, então não tem o que falar. Muito obrigado, Luan. Luiz. Vamos ouvir aqui então o Rodrigo. Rodrigo, o que essa vitória representa para a autoestima do Vasco e o time se reconstruindo para jogar a Série A? Eu acho que hoje o jogo, acho que a gente teve todo o domínio do jogo. Não é à toa que a gente está vindo como a melhor defesa do campeonato, tem que exaltar isso. Paramos, eu acho que, não sei se é o melhor ataque, mas um dos melhores. Em si, a equipe criou, a equipe deles ficou um pouco atrás e aí a gente teve aqui umas oportunidades ali, o pênalti que não deu, uma bola na trave minha. Então acho que dentro do jogo, acho que a gente dominou o jogo todo. É claro que o resultado é sempre muito importante, mas a forma como o Vasco se impôs também faz muita diferença, né? A gente sabe que a gente viu o Doriva passou vários vídeos do time deles, a gente viu que tem um ataque muito forte, mas na hora de marcar eu acho que a nossa equipe consegue marcar e jogar. Coisa que eu acho que a equipe deles, eu acho que não consegue fazer isso, aquilo que a gente fez hoje. Muito obrigado, Rodrigo. Luiz?